esse capítulo aqui do Evangelho de João, ele é um capítulo que enfatiza, ele mostra, ele registra os aparecimentos de Jesus depois que Jesus ressuscitou da cruz. Então ele aparece para Maria Madalena, ele aparece para os seus discípulos, para os seus seguidores, e esse capítulo é um capítulo que faz esses registros. E ele mostra para nós que Cristo, depois de ressuscitado, ressurreto, ele aparece apenas para os seus seguidores. Ele não aparece para aqueles que não creram no Evangelho. Ora, se aqueles que ali estavam não haviam crido nos milagres que Jesus havia feito, tampouco iriam acreditar no Cristo ressurreto. Então nós vemos a manifestação de Cristo apenas para aqueles que haviam crido no Filho, para aqueles que haviam se convencido pelas boas novas, pela mensagem do Evangelho. Tá? Então Cristo ele se manifestou para aqueles que criam. Evidente que ele continua se manifestando nos nossos dias, mas essa manifestação que nós estamos falando é uma manifestação física dele, ou seja, viram, podiam tocar com as mãos durante essa manifestação, tá? Então no primeiro versículo diz assim: no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: tiraram-no do sepulcro, Senhor, não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam junto, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro, e abaixando-se viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado no lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, pois ainda não tinha compreendido as Escrituras, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos, e voltar os discípulos outra vez para a sua casa. Feche os seus olhos por mais um instante, em nome de Jesus. Pai, graça nós te damos nessa noite, Pai. Graça nós te damos pela sua palavra, Pai. Graça nós te damos pela oportunidade de estarmos reunidos aqui. Graça nós te damos porque hoje é dia de ceia, Pai. É o dia no qual, ó Deus, nós ceiamos em memória do Senhor, ó Pai, em memória do sacrifício que o Senhor fez na cruz. E fazemos isso, ó Deus, até a consumação dos séculos, até a volta, até o momento onde o Senhor vem resgatar a sua noiva, meu Deus. Pai, abre o nosso entendimento nessa noite acerca da Tua palavra. Senhor, fala, Pai, aos nossos corações, meu Deus, de maneira que a Sua palavra produza vida, transformação, renovo, ó Pai. Meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Nós colocamos a expectativa nossa em várias coisas. É verdade isso. Nós temos facilidade de colocar nossas expectativas, ou, por que não falar assim, renovar as nossas expectativas. Né? Nós falamos e renovamos as nossas expectativas muitas vezes. Nós falamos que a nossa expectativa está em Cristo, que a nossa esperança se encontra em Cristo, mas a verdade é que nem sempre é assim. Nós colocamos a nossa expectativa num dia melhor, nós colocamos a nossa expectativa em um bom casamento, nós colocamos a nossa expectativa num bom emprego, nós colocamos a nossa expectativa em uma boa qualidade de vida. Nós colocamos a nossa expectativa em tantas outras coisas que poderíamos enumerar nessa noite. Coisas boas, é claro, e devemos, por que não, colocar a nossa expectativa na medida do possível nessas coisas. No entanto, as nossas expectativas, de fato, elas devem estar em Cristo Jesus. De fato, nós devemos recorrer à cruz para sermos felizes. De fato, nós precisamos recorrer à mensagem do Evangelho e abraçar essa mensagem, ainda que essa mensagem mostre que muitas vezes nós vamos ser afligidos por causa dela.
Quando Cristo disse, olha, aquele que quer seguir, tome a sua cruz e siga-me, não era uma boa mensagem para ouvir naqueles dias. Tomar a cruz e seguir era ter uma morte de cruz, era ser morto, era estar debaixo de maldição. Então, às vezes, abraçar essa mensagem e colocar expectativa nossa nessa mensagem, talvez possa não soar tão agradável assim, mas é exatamente isso que as Escrituras nos ensinam. E quando Cristo morreu na cruz do Calvário e ele foi crucificado ali, eu fico pensando como ficou a expectativa dos discípulos, como ficou a fé daqueles que caminharam com ele durante 3 anos, quando viram o Filho de Deus ser afligido, quando viram o Filho de Deus desfigurado na sua face porque foi esbofetado, quando viu o Filho de Deus ser cuspido, ser blasfemado, ser ironizado. E a expectativa deles repousavam em Cristo, estavam em Cristo, eles criam em Cristo, mas eles não haviam entendido que era necessário o Filho morrer e depois ressuscitar para que houvesse vida, para que o homem fosse reconciliado com Deus mediante a fé em Cristo Jesus. E no primeiro dia da semana, aqui logo no versículo 1, a gente vê que Maria Madalena, ela corre, ela vai ao sepulcro de madrugada, logo pela manhã, ela vai em direção, possivelmente para continuar preparando o corpo de Jesus com mais especiarias, possivelmente. E quando ela chega ali diante do sepulcro, ela percebe que a pedra que tampava o sepulcro estava removida, ou seja, alguém havia violado aquele lugar, alguém havia entrado dentro do sepulcro. Então ela corre, ela percebe que o corpo não está ali, ela corre em direção ao Pedro e em direção ao outro espírito a quem Jesus amava, que nós sabemos que é João, né, que é o apóstolo João, e ela fala, olha, tiraram o corpo. Ela percebe que Jesus havia sido sepultado no lugar e ele não se encontrava mais ali. E é curioso e é importante nós sabermos que depois desse dia, o dia de buscar o Senhor, né, o dia do Senhor deixou de ser o sábado e passou a ser o domingo. Até aquele momento eles iam no templo aos sábados, eles buscavam a Deus no sábado, mas naquele momento, após a ressurreição de Cristo, o dia do Senhor passou a ser o domingo. Então Maria Madalena vai lá e ela avisa Pedro, ela mostra que o corpo não se encontra ali, que a pedra estava removida e que o corpo havia sumido e que seu mestre não estava mais no lugar onde havia sido deixado. Primeiro ela vê o mestre morrer, depois ela vê que o corpo não está mais no lugar onde ele havia sido sepultado. Ela era uma pessoa que amava o Senhor, ela era uma pessoa que tinha demonstração ao Senhor. Eu não vejo uma outra forma de interpretar o fato dela ir ali na sepultura antes mesmo de amanhecer, quando ainda estava escuro, senão uma pessoa que ama, senão uma pessoa que se devota, senão uma pessoa que está dedicada a algo. Ou seja, naquele que estava a esperança, e naquele que era amado, mas que foi e que nesse momento parece que não é mais, só parece, porque o fato é que Cristo havia ressuscitado. Fato é que o impacto da ressurreição ainda iria acontecer nas aparições, em tudo que Cristo iria realizar. Então a Bíblia diz que os 2 discípulos correndo lado a lado estavam indo em direção ao sepulcro para testemunhar o que Maria Madalena acabara de contar. Então João, não sei se era mais magro ou não, se tinha mais fôlego ou não, a Bíblia diz que ele passou na frente de Pedro, mas ele não entra na sepultura. E Pedro, quando chega, Pedro então entra na sepultura e ele percebe. Versículo 6, então Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro,
e ele também viu os lençóis. A Bíblia diz que logo depois disso, João entra e os dois creem. E quando eu começo a analisar esse texto no qual Jesus entra, aliás, os apóstolos entram e vê o lençol, eu percebo uma primeira diferença da ressurreição de Cristo e da ressurreição de Lázaro. Porque Lázaro, quando Cristo ressuscita Lázaro, a Bíblia diz que Lázaro vem para fora envolto em todos os seus panos. Alguém precisou tirar os panos de volta de Lázaro, né? Lázaro, ele foi ressuscitado, mas precisaram remover dele o pano que enrolava ele. Mas quando os apóstolos entram no sepulcro de Cristo, diferentemente de Lázaro, os lençóis se encontravam ali. Cristo não ressuscitou com os lençóis, não houve uma luta para tirar os lençóis, eles estavam dobrados. Possivelmente ele foi tirado com calmaria, porque de fato quem estava ali era o Filho de Deus. A Bíblia diz que Cristo era Deus, e ele ressuscita, e os lençóis se encontram ali. E o que nos chama a atenção é que quando eles entram no sepulcro, eles creem. Primeiro, talvez, pelo fato dos lençóis se encontrarem ali. Segundo, dizem alguns historiadores, é porque os judeus tinham um costume, a maneira que eles deixavam os lençóis dobravam, significava que ele voltaria, ou que se voltaria aquele que deixou ali o pano dobrado. Eu não sei, eu sei que quando eles viram ali o lençol, eles creram. Embora Cristo havia dito que ia ressuscitar, que era necessário morrer pelos seus discípulos, e que ele ressuscitaria, foi necessário algum sinal para que eles entendessem a mensagem. Foi necessário eles encontrarem o sepulcro vazio, foi necessário eles verem os lençóis que estavam cobrindo Cristo, sendo colocado, deixado ali, exatamente como nós que temos posse do Evangelho, exatamente como nós que temos posse das Escrituras e que às vezes somos tomados de assalto na nossa falta de fé, que às vezes nos encontramos esmorecidos diante das ocasiões que surgem nas nossas vidas, e buscamos sinais aonde não é necessário sinal, a não ser olhar para as Escrituras e crer e permanecer firme nas Escrituras. Então eles creram, pois ainda não tinha compreendido as Escrituras. Mas agora, de fato, eles entenderam que Cristo morreu e ressuscitou. Então eles voltam para o lugar onde estavam reunidos os discípulos, se trancam ali naquele lugar, se fecham, porque mesmo crendo, mesmo entendendo que Cristo havia ressuscitado, eles estão tomados por temor, eles estão apavorados. O termo grego aqui é um termo de quem estava com medo, eles se encontram trancados num quarto. Mas Maria Madalena, no qual o primeiro versículo começa aqui dizendo que foi ao sepulcro, quando ainda era noite, ela ainda estava junto desse sepulcro, chorando a morte do seu mestre, chorando o sumiço do seu corpo. Ela permanecia ali na entrada. Olha o que diz o versículo 11. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. E enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo, e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados aonde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? E ela lhe respondeu: porque levaram o meu Senhor, e não sei onde puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ele ser o jardineiro, respondeu: Senhor, se tiraste. E ela, supondo ele ser o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tirastes, diz-me aonde pusestes, e eu o levarei. Ela possivelmente não tinha encontrado com Pedro e João ainda. Ela não sabia ainda que o mestre havia ressuscitado.
A Bíblia não dá nenhum indício que houve um encontro deles quando saiu de junto ao templo. A Bíblia só fala que ela permaneceu ali chorando. A Bíblia não fala, ela não sabia, ela permaneceu ali sofrendo, possivelmente desiludida, triste. Mas ela olha para dentro do túmulo e ela vê 2 anjos. E quando indagada por que choras, ela tem um encontro com Cristo. O passado de Maria Madalena não é um passado bonito, mas foi para Maria Madalena quem Cristo primeiro se revelou. No primeiro momento ela não reconhece que é Cristo, como os 2 discípulos no caminho de Emaús também não reconheceram que era Cristo. Não sei se pelo fato de que agora Jesus não encontrava-se mais desfigurado no seu rosto, como a última imagem que ela tinha, ou se por virtude da sua ressurreição, e ele foi ressuscitado no poder de Deus, no poder do Espírito Santo, se havia um brilho diferente, ou se simplesmente de maneira sobrenatural Cristo não permitiu que num primeiro instante ela reconhecesse que ele era o Filho de Deus, que havia morrido na cruz, mas que agora estava ali e se revelava para ela. Então ela supõe que é o jardineiro e fala: olha, se você tirou o corpo, me diga onde estás, que eu vou levar, que eu vou pegar e vou levar embora. Mas a Bíblia diz que Cristo falou assim: Maria. Então ela reconheceu a voz do mestre, ela fala: Rabone, mestre. Disse-lhe Jesus: Maria. E ela voltando lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Então ela reconhece a voz do mestre. Aqueles que são de Cristo, eles reconhecem a voz do mestre. Às vezes, espiritualmente, humanamente falando, às vezes os olhos naturais não permitem reconhecer, mas ao ouvir a voz, há um impacto de Cristo na vida. Porque de fato, nós não vimos mais Cristo no seu corpo. Agora a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Agora a fé é uma fé que crê num Deus que é invisível. Ninguém aqui viu Cristo, mas todos aqui receberam o dom da fé para crer. Maria, quando ouviu a voz de Jesus, ela reconheceu. Quando ela ouviu, ela chamou pelo mestre. Eu fico pensando por que Cristo apareceu primeiro para ela. Eu não consigo encontrar uma outra resposta a não ser que ela foi totalmente devotada ao Senhor. Ela amava o Senhor de verdade, ela estava sofrendo de verdade, ela estava ali querendo saber aonde o corpo de Cristo se encontrara. Por isso que na nossa vida espiritual nós precisamos também sermos devotados. Por isso que na nossa vida espiritual nós temos que ser dedicados. Por isso que nós também temos que ansiar pela presença do Senhor, desejar, querer essa presença, buscar essa presença. Olha, irmãos, muitas vezes nós vamos orar e não vamos sentir nada. Nós vamos estar aqui nas reuniões de oração e nós não vamos sentir nada. Como Maria Madalena estava ali junto ao túmulo, não tinha visto o mestre ainda, mas ela permaneceu, e nós vamos ter que permanecer buscando a presença, até que então o mestre se revela na pessoa do Espírito, enche-nos o nosso interior de rios de águas vivas, produz em nós vida. Então pelos olhos da fé nós somos renovados, então pelos olhos da fé nós somos avivados, e aquilo que nos abatia passa a não nos abater mais, e aquilo que nós temíamos, nós deixamos de temer, porque o Senhor é conosco. Eu não sei se você já teve uma experiência assim, da qual você está padecendo por uma situação difícil, mas quando Deus vem e fala com você, então você é tomado de ousadia, tomado de poder. Por isso que nós não andamos pelo sentir, nós andamos por fé, porque às vezes nós não sentimos nada. Às vezes Deus toca as nossas emoções. Há momentos que Deus toca nos nossos corações, de maneira que nos tornamos quebrantados. Mas há outros momentos que nós não somos tocados na emoção. Mas nós não andamos por sentir, nós andamos porque nós cremos.
Depois que Jesus aparece a Maria Madalena, então Jesus aparece para os seus discípulos, no lugar onde os seus discípulos se encontram fechados. Olha o que diz aí o versículo 19. Ao cair da tarde, daquele dia, do primeiro dia, aquele dia que Pedro e João foi no sepulcro, aquele dia que Maria Madalena saiu ainda quando era noite, quando ainda estava escuro, no cair da tarde daquele dia, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus. Ora, o mestre havia sido crucificado, eles estavam fechados ali. Então, de repente, veio Jesus no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. As portas estavam trancadas, mas Cristo aparece no meio deles, corporalmente. Cristo não aparece em espírito, porque ele mostra as marcas da crucificação, para mostrar que ele de fato era o Filho de Deus e não outro. Ele aparece e ele diz: paz seja convosco, como que uma continuação do está consumado na cruz. Paz seja convosco, porque agora é possível ter paz com Deus por meio do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Antes o homem estava debaixo da lei, perdido, não há um justo sequer. Antes o homem se encontrava na situação de juízo de Deus. Mas agora, por meio da cruz, é possível que o homem tenha paz com Deus. Ele foi reconciliado com Deus. Pelo fato de Cristo ter ido naquela cruz e morrido no nosso lugar, agora nós podemos se achegar diante de Deus. Então Cristo chega ali e fala: olha, paz seja convosco, paz seja no meio de vós, paz seja com vocês. Versículo 20: e dizendo isso, lhe mostrou as mãos e o lado, e alegraram-se, porquanto os discípulos ao verem ao Senhor. E disse-lhe Jesus outra vez: paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. No meio do medo, no meio da insegurança, Cristo aparece no meio deles. No meio do medo, no meio da insegurança, Cristo demonstra o seu amor aos seus discípulos. Porque quando Cristo ele encontra com as nossas vidas, ele traz paz. Os discípulos estavam com medo, mas a paz de Deus foi estabelecida naquele lugar. Quando Cristo encontra conosco, ele nos comissiona. Quando Cristo encontra conosco, ele nos transforma. Quando Cristo encontra conosco, ele mexe em valores dentro de nós, ele mexe nas nossas estruturas, porque ele é aquele que nos justificou. Romanos 5:1 diz: portanto, havendo sido justificado pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Cristo ele encontra com a nossa vida, ele tira a falta de harmonia do nosso coração. Quando Cristo encontra com a nossa vida, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Quando Cristo encontra com a nossa vida, ele tira a nossa insegurança e nos faz estarmos seguros no caminho do Senhor. Não passa a não existir mais dúvida se nós somos salvos ou não. A primeira evidência de alguém que é salvo é que não há dúvida se a pessoa é salva. Ela foi salva, há uma certeza, há uma segurança da parte de Deus. A paz que reconcilia, a paz que excede todo entendimento, está repousada, inserida no coração do salvo. Ou seja, há uma mudança de comportamento, há uma mudança de impressão, há uma mudança da forma de crer. O poder de Cristo e a sua ressurreição opera nos discípulos dele.
Quando Cristo, Ele encontra conosco, o poder da ressurreição opera em nós, porque a Bíblia diz que nós estávamos mortos em nosso delito, mas ao encontro com o Messias, ao encontro com Cristo, mostra que nós nascemos para uma nova vida, uma regeneração. O encontro com a mensagem comissiona o homem. Olha o que a Bíblia vai dizer aqui, ó. E disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Cristo, Ele envia os seus discípulos. Você é um enviado de Deus. A partir do momento que você encontrou com o Senhor te comissionou. A partir do momento que você foi salvo, você foi comissionado por Deus para propagar essa verdade, para falar de Cristo. Você se tornou embaixador, você se transformou num pequeno Cristo. A partir do momento que o encontro da palavra veio ao seu coração, você ouviu e creu, você foi comissionado, e você não está sozinho nessa comissão. Da mesma maneira, e essa comissão que Jesus comissionou os apóstolos, é a mesma que está ali em João capítulo 17, versículo 18, que diz assim: da mesma maneira como me enviastes ao mundo, eu vos enviei ao mundo. Mateus 28, 19 e 20 diz assim: portanto, ide e fazei discípulos, ide e fazei com que todos os povos da terra se tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer em tudo quanto vos tenho ordenado, e assim eu estarei permanente convosco até o fim dos tempos. Ele comissiona os apóstolos, e também nos comissiona nos dias de hoje. Nós precisamos anunciar essa mensagem da cruz. Nós precisamos anunciar essas verdades do Evangelho. Nós precisamos anunciar que há necessidade do encontro com Cristo, para que de fato uma pessoa seja salva no Senhor. Nós precisamos anunciar para que a expectativa das pessoas saiam das coisas temporais, para que a expectativa saia da onde não pode dar nada e se volte para Cristo Jesus, para que o poder da ressurreição opere na vida daquele que ouve, daquele que escuta, daquele que ouve a mensagem do Evangelho. E depois de comissionar os apóstolos, a Bíblia diz que Ele sopra o Espírito sobre os apóstolos. Olha o versículo 22 aí. E havendo dito isso, soprou sobre eles, e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Você imagina essa situação, imagina uma cena como essa, trancado, com medo. Então aparece aquele que ressuscitou, diz: paz seja convosco, comissiona e sopra o Espírito Santo. É assim que acontece. De medo, passa para a ousadia. Pedro, que negou Jesus ali quando Cristo foi preso, agora ele prega o Evangelho no dia do Pentecostes. Ele vai pregar o Evangelho. Ele vai dizer, quando orientado a negar, ele vai dizer: olha, nós não podemos deixar de anunciar aqui o que temos visto e ouvido. Ele sai de uma condição de medo para uma condição de ousadia, de feliz por sofrer por causa do Evangelho. Ele sai do medo de morrer, do medo de ser, de apanhar, do medo para a história dizer que ele foi crucificado de ponta cabeça. Os historiadores dizem que ele disse: olha, eu não sou digno de morrer como meu mestre e ser crucificado de ponta cabeça. É o mesmo Pedro que nega, é o mesmo Pedro que é inconstante, é o mesmo Pedro que fala: vou pescar, é o mesmo Pedro que fala: não conheço esse homem, mas que Cristo fala: apacenta as minhas ovelhas. Quando Cristo encontra com uma pessoa, até o temperamento da pessoa é transformado. Ela não deixa de ser quem ela é, no sentido assim, ela não perde a sua identidade, mas Deus transforma ela
dentro da sua identidade. E Deus faz sobressair os pontos fortes dessa pessoa. Ou seja, aquele que começou a boa obra é fiel para completar essa boa obra. E esse mesmo Deus que comissiona os apóstolos é o Deus que sopra o Espírito. Esse mesmo Deus que nos comissiona é aquele que nos deu do seu Espírito. É aquele que entregou o Espírito para nós. É aquele que diz: olha, eu vou para o Pai, mas eu vou enviar um ajudador. Olha, eu vou para o Pai, mas vocês não vão ficar órfãos. Olha, eu vou para o Pai, mas eu vou deixar aquele que vai lembrar vocês de toda a verdade que eu tenho vos dito. Olha, eu vou para o Pai, mas eu vou deixar aquele que vai te conduzir, aquele que vai te marcar, aquele que vai te selar. Eu vou para o Pai, mas eu vou deixar aquele que vai te convencer do seu pecado. Porque se nós analisarmos a nossa vida, nós conseguimos justificar o nosso pecado, mas quando o Espírito Santo vem no nosso coração, então nós reconhecemos que somos pecadores. Quem faz isso? O Espírito Santo de Deus, aquele que o Pai deixou, aquele que nos marcou no dia da nossa conversão, aquele que nos deu o seu selo, aquele que nos deu o seu penhor, aquele que nos garante a salvação, aquele que nos conduz em perseverança. E soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo é a nossa garantia. Todo cristão genuíno tem o selo do Espírito. Todo homem que creu em Cristo, e aqui de maneira genérica, homem e mulher, todo aquele que creu, ele tem um selo na sua vida, ele tem uma marca na sua vida, ele tem um penhor. Penhor é garantia que ele vai chegar até o último dia salvo. Penhor não é garantia? Quando a gente vai fazer um empréstimo, a gente não dá algo, um penhor, é isso? Eu estou enganado, é ou não, igreja? Sim ou não? É isso, né? Ele é o nosso penhor, ele é a nossa garantia. E aí no versículo 23 vai dizer assim: se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados, se lhes retiverdes, serão retidos. Muitas pessoas aqui têm um engano, achando que nós, como cristãos, temos o direito de perdoar pecados. Nós podemos perdoar uma ofensa que alguém nos faz, mas perdoar pecados não. Quem tem poder para perdoar pecados é o Senhor. Então esse versículo 23 aqui, ele não está dando autoridade para ninguém perdoar pecados, mas ele está nos dando certeza de que todos aqueles que creem no Filho têm os pecados perdoados. Ele nos dá certeza de que todos aqueles que creem em Cristo têm os seus pecados lançados no mar de esquecimento. Cristo não é como nós, Deus não é como a gente. Às vezes a gente perdoa alguém, mas fica lembrando, né? É assim ou não é? Assim ou não? Estou equivocado ou não? A gente perdoa, mas de vez em quando a gente faz questão de lembrar, quando a gente fica chateado, quando a pessoa volta a cometer o mesmo erro. Deus não. Deus, ele opera o perdão de tal maneira por meio de Cristo, que quando ele nos perdoa, o pecado é lançado no mar do esquecimento. Acabou-se. Foi perdoado. Não existe mais. Não vai voltar. Ele perdoou os nossos pecados em Cristo Jesus. Os seus pecados estão perdoados em Cristo Jesus. Quando você chegar no céu, e esses dias um missionário me mandou um vídeo, e ele mandou um vídeo onde tinha uma balança nesse vídeo, e aí tinha uma fila atrás dessa balança, e a balança ela tinha que medir o quanto que a pessoa era boa, e se a pessoa fosse muito boa, ela entraria para o céu, né? Ela ia com Deus. E se a pessoa não fosse muito boa, ela seria condenada ao inferno, obviamente, né? Ou vai para o céu, ou vai para o inferno. E aí o vídeo mostra algumas pessoas que vão se achegando, e cada pessoa tem uma pasta,
umas com mais pecados, outras com menos pecado, mas todas as vezes que ela sobe nessa balança, o ponteiro não consegue ir muito longe, por mais que a pessoa seja boa em alguma atividade, por mais que ela tenha se esforçado muito na sua vida, o ponteiro não vai muito longe e geralmente as pessoas são condenadas. Mas então chega um camarada lá e esse camarada, a pasta dele tem muitos pecados. E no vídeo a pessoa faz questão de enfatizar muitos pecados, a pasta está muito grande, está pesada. E quando aquela pessoa vai subir na balança, então ele é impedido de subir na balança. Cristo vem para subir naquela balança. Então Cristo sobe naquela balança. Então o ponteiro da balança vai até o outro lado. Muito bom. E aquela pessoa pode entrar no reino de Deus, e alguns que estão ali falam, não, mas não é justo, ele não merece, mas a graça de Deus é exatamente isso, é o favor imerecido do qual nós não merecemos. E quando nós chegarmos lá, por causa do impacto da ressurreição na nossa vida, que nos deu vida quando nós estávamos mortos, e se existia alguma balança lá, e quando nós formos subir nessa balança, quem vai subir na balança por nós é Cristo. Nós vamos adentrar os céus pela justiça de Cristo. Então, a certeza que nós temos ao olhar o verso 23 é que quando nós cremos no Evangelho, nós somos salvos de fato e de verdade, e não denota nenhum mérito nosso, mas a única razão exclusiva é porque Cristo morreu na cruz e ressuscitou no primeiro dia da semana, no terceiro dia, conforme Ele havia predito. E essa ressurreição que impacta nossas vidas é que nos faz querer viver cada dia mais para o Senhor, é que nos faz querer servir o Senhor com excelência, é que nos faz e evidencia em nós o desejo de buscá-lo continuamente. Por isso que nós desejamos o Senhor. Por isso que nós queremos a presença do Senhor, por isso que nós almejamos essa presença, porque Ele nos salvou, porque Ele nos deu lugar na mesa, Ele nos deu lugar, sendo que nós não merecemos. Por isso que as evidências dessa salvação começam a pipocar na nossa vida, de maneira que a gente começa a perceber, não como um ato de uma vez, não como algo que muda da noite para o dia, mas nós começamos a perceber que nós estamos sendo transformados de glória em glória. Nós começamos a perceber que a nossa vida é uma vida de novidade de vida em Cristo Jesus. É algo saboroso saber que Ele está no controle de todas as coisas. E mesmo quando nós não compreendemos bem por que as coisas não caminham tão bem como deveria caminhar, ainda assim nós estamos em novidade de vida. Ele nos conforta, Ele nos consola, Ele nos dirige. Mas mais do que isso, Ele nos dá a garantia de que um dia nós estaremos para sempre com Ele. Então quem é salvo, vive para quem o salvou. Quem é salvo, vive em adoração contínua. Quem é salvo, vive devotado ao Senhor. Essa é a evidência que aparece na vida do cristão. Mas se não entendeu, aí fica complicado. Da mesma maneira que Ele nos dá a certeza de que quem creu é salvo, Ele também nos deixa muito claro que quem não creu já está condenado. Olha o que Ele diz: se de alguns perdoardes os pecados, serão perdoados, mas se retiverdes, serão retidos. Cristo, Ele conhece o nosso coração, irmãos. Cristo conhece o seu coração. Cristo conhece a nossa dificuldade. Cristo sabe aquilo que nos limita. Todo mundo tem uma área que é difícil na vida. Tem ou não tem, irmãos? Ou tem aqueles dias que são maus. Dias que não são tão bons como a gente queria que fosse no sentido espiritualmente falando. Nós temos dias ruins. Quando Tomé ouviu falar que Jesus havia vindo no meio dos discípulos, Tomé ele age com pouca fé. Ele diz: ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. E disseram-lhes então:
os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e se eu ali não puser o dedo, e se eu ali não puser a mão ao seu lado, de modo algum acreditarei. Quanto à vida, há esperança, irmãos. Se você está aqui hoje e a sua fé ainda não repousa de fato e de verdade em Cristo, há uma esperança de você crer nele. Você precisa acreditar. A única forma do homem ser salvo é crendo. Mas, e se de repente você está como Tomé, incrédulo, hoje Deus te dá uma oportunidade. Mas no dia que você morrer, então ali acabou o tempo. Quem creu, creu. Quem não crê, não creu. E quando Cristo, como Ele é conhecedor de todas as coisas, Ele era Deus, Ele ficou sabendo do que Tomé havia dito. E Ele se preocupou de averiguar o coração de Tomé. Olha o versículo 26 aí. Passado 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os discípulos de Tomé com eles. Estando as portas trancadas, mais uma vez, veio Jesus e pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê minhas mãos, e chega também a mão e põe do meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Ao mesmo tempo que Tomé é confrontado, Tomé tem a oportunidade de crer. Todas as vezes que a gente sai da nossa casa e vem aqui na igreja, ao mesmo tempo que nós somos confrontados, nós temos a oportunidade de crer. Ao mesmo tempo que a palavra nos dá uns puxões de orelha, a palavra também nos dá a oportunidade de se arrepender e buscar o Senhor. Então Tomé faz uma das confissões mais lindas e mais seguras que alguém pode fazer. Tomé fala: Senhor meu e Deus meu. Tomé, então, aquele incrédulo, aquele que no momento da fraqueza disse que só creria se colocasse a mão, agora faz uma das maiores declarações, declaração essa que João faz questão de pôr no seu livro: Senhor meu e Deus meu. De fato, ele estava seguro no Deus em quem ele cria. De fato, Deus restaurara a vida dele. De fato, Cristo confrontou, mas levou ele a demonstrar em quem ele cria. A história diz: Tomé foi missionário na Índia, fez muito pelo Senhor. A Bíblia não relata, mas a história diz. Há provas que ele teve ali na Índia. Então Deus hoje está conclamando a você, para você dizer: Senhor meu e Deus meu. Então Jesus diz, e Jesus era conhecedor do futuro, né? Então diz Jesus: porque me viste, crestes. Mas olha o que ele vai dizer aqui, que é tremendo: bem-aventurado os que não viram e creram. Alguém aqui viu Jesus? Você é um bem-aventurado. Você creu sem ver. Jesus fala: bem-aventurados que não viram e creram. Nós estamos num tempo diferente daqueles dias. Nós não temos perseguição aqui no Brasil. Ninguém viu Cristo ressurreto, ninguém viu Ele ser crucificado, e nem mesmo nós vemos Deus em pessoa, ou pessoa não, porque Deus é Espírito, mas a sua epifania, a sua manifestação, no sentido palpável. Mas ainda assim Deus nos deu fé para crer. Deus nos levou a crer no Evangelho. Deus nos revelou a crer na Tua Palavra. Deus nos revelou a crer no Filho, em Cristo Jesus, e feliz é aquele que crê. 1 Pedro 1,8 vai dizer assim: pois mesmo sem tê-lo visto, vós o amais, e ainda que não estáis podendo contemplar o seu corpo nesse momento, credes em sua pessoa, e exultais com indescritível e glorioso júbilo. Nós não estamos podendo vê-lo nesse momento, mas nós estamos regozijando nele, nós estamos exultando no glorioso, no Deus Todo-Poderoso. Então João vai terminar o versículo 30 e 31 assim: na verdade, Jesus fez diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro.
Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que, crendo, tenham a vida eterna.